Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de gestão da produção, né? E hoje a gente vai estar falando justamente sobre as necessidades, né, de se utilizar padrões nos ciclos produtivos, né? Essa temática, né, desse vídeo de hoje, né, ele está muito ligado a um questionamento que eu vejo muito dos alunos, né, referente a será que é necessário realmente as indústrias, né, seguirem tantos padrões, né? Visando aí os seus ciclos produtivos, né, os seus fluxos produtivos, né? Será que seguem tudo aquilo ali mesmo, né? A gente tem que levar em consideração inicialmente, né, um detalhe importante, né? Assim, uma informação, esse vídeo ele vai estar dividido em duas partes, tá bom? Então, uma ação, né, importante para esse ciclo, né, para a gente começar a falar desse ciclo, é justamente ligado ao lucro, né? Ou seja, as indústrias, né, elas existem, né, com base justamente na formação, né, de empresários, né, líderes industriais, rentistas, né, ou seja, pessoas que investem, né, naquele ciclo ali visando justamente a lucratividade. Né? Então, se a gente for primeiro traçar, né, uma linha levando em consideração a evolução dos ciclos industriais, a gente vai ver que houve uma melhoria muito grande em uma série de aspectos. Né? Ou seja, se você voltar 100, 150 anos atrás para o ciclo industrial que se tinha, né, nesse passado para o de hoje, né, levando em consideração aspectos de segurança, né, você vai ver que teve uma melhoria absurda. Né? A maioria dos ciclos ligados à parte de padronização, né, não vou dizer a maioria, né, todos eles fazem referência, né, à questão da segurança, né, ou seja, traz como um pilar fundamental ali para o ciclo essa questão da segurança. Né? E justamente você tem que levar em consideração justamente que essas indústrias, né, essas empresas, elas trabalham com pessoas. Por mais que a gente venha evoluindo, né, hoje se fale muito da questão da indústria 4.0, a gente não pode deixar de lembrar que existe um ciclo de pessoas, né, colaboradores ali em todos os níveis estratégicos que estão inseridos naquele ciclo. Ou seja, para a gente chegar nessa relação do lucro, né, ou seja, pessoas, né, a vinha gerar o lucro para esses investidores, né, existe uma série de uma via de mão dupla, né, ou seja, existe a questão do lucro, né, ligado a essa questão da lucratividade, mas existem justamente, né, o aspecto da segurança, cuidar das pessoas. Então hoje se fala muito, não vou dizer hoje, né, mas vem sendo a evolução constante, né, de se falar justamente ligado ao bem-estar, né, não só emocional, físico, segurança, enfim, as pessoas que estão ali inseridas, né? E justamente quando você traz essa relação do padrão, né, você acaba tendo uma relação do meio termo ali do processo, né? Porque você vai ter todo o fluxo ali de controle ligado à parte de recursos humanos, né, à parte de cuidados ali das pessoas, mas as pessoas sabem que existe um padrão a ser seguido, né? Então, quando a gente fala, né, de ferramentas da qualidade, né, quando a gente leva para filosofias como o TPM, né, manutenção produtiva total, né, ou leva para um ciclo como o WCM, né, manufatura de classe mundial, né, onde muitas indústrias hoje vêm migrando, né, para esse tipo de filosofia, né, que a gente inclusive tem uma playlist, né, de vídeos falando sobre WCM, né, então tudo isso aí, né, visa justamente essa sinergia, né, entre pessoas, né, a lucratividade, a segurança, o processo como um todo. Então a padronização ela faz com que se tenha uma linha a ser seguida, né, uma referência a ser seguida, né? Como é que eu vou estar podendo comparar, né, um fluxo produtivo, né, executado em um determinado período, né, com um outro ciclo produtivo sendo realizado em um outro período? Né? Ou seja, vai ser uma comparação sem padrão, né? Como é que eu vou saber a quantidade de produtos fabricados, defeito, lucratividade, tempo de entrega, né? Resposta do cliente referente àqueles produtos, né? Então, tudo isso aí visa justamente trazer valores ao processo, né? Trazendo essa relação dessa linha, né, tão necessária, que visa justamente o cuidado das pessoas, a lucratividade e essa relação da padronização. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai estar adentrando um pouco mais sobre esses conceitos de padronização.
Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, nossos vídeos aqui da parte de gestão da produção, né? Hoje a gente vai fazer o segundo vídeo falando sobre essa necessidade, né, dos padrões produtivos, né? E uma discussão ampla, né? E nesse segundo vídeo, né, um foco importante, né, é justamente entender o porquê dessa questão dos padrões, né? O porquê e entender um detalhe importantíssimo, né? Eu vejo muitos alunos comentando, né? E às vezes fica difícil desassociar essa ideia, né? Por exemplo, você pega um tipo de ferramenta, né, um tipo de padrão, né, e acha que aquele padrão ali ele é imutável, né? A gente tem que lembrar, né, lembrando padrão no caso voltado à parte, né, de gestão de processos, qualidade, né? E muitas vezes as pessoas acabam entendendo que aquele padrão ali ele já veio, né, exemplo, um TPM, né, uma manutenção produtiva total, né, você tem lá todos os pilares, tem as informações referentes a eles, né, mas você tem que entender que existe o tempo de adaptabilidade da empresa, e a empresa ela vai sempre procurar a melhor ação para que ela venha atender aqueles pontos que a gente tinha comentado no último vídeo, né, levando em consideração segurança, produtividade, né, a produtividade que vai ser um ponto importante para gerar a lucratividade do processo, né? O cuidado com as pessoas, né? Então, não é porque existe uma filosofia, né? Uma filosofia a ser empregada, que vai existir lá um manual que eu vou seguir tudo ali à risca, né? Vai ter pontos de justamente de adaptabilidade. Por isso que se fala muito desse conceito de filosofia, né? Aí agora entra um outro processo, né? O padrão produtivo, né? Ou seja, organização de máquinas, tempo de execução do processo por meio das máquinas, né, o tempo de operação, né, ligado ali aos operadores, condutores ali de linha, né. Então, essas ações ligadas ao fluxo produtivo é um detalhe importantíssimo, porque esse aí eu preciso ter, né, uma relação de padrão. E o padrão ele vai te dar o quê? Uma métrica em relação ao tempo produtivo. Eu vou saber se uma determinada demanda eu vou conseguir atender com o efetivo que eu tenho hoje ou não. Né? Não vai ser simplesmente uma coisa ao acaso. Né? A minha necessidade de invase aumentou para 100 mil litros, aumentou para 100 mil litros aí para a próxima semana. Né? Será que eu vou ter capacidade? Será que a enchedora? Vou ter matéria-prima? Será que os turnos, a quantidade de colaboradores, operadores ali vai dar para atender? Então, quando eu tenho um padrão já específico, né, analisado com base, né, no início de etapas produtivas, eu consigo ter, né, essa ação, saber se com o meu fluxo produtivo hoje, o quanto é que eu consigo aumentar de produtividade, o quanto é que está na linha média, né, de execução, está dentro de um fator favorável, né, então isso é importantíssimo, né, então não simplesmente algo ao acaso, né, então quando a gente adentra, né, a relações de filosofia ligadas a controle de qualidade, né, a melhoria ali da qualidade, a gente tem que entender que são estruturas, né, que apresentam uma série de possibilidades, mas eu vou estar justamente adaptando, né, o meu ciclo industrial. Obviamente, o quanto mais próximo ficar daquela filosofia já detalhada, melhor, porque eu tenho já uma relação descrita, né, e fica muito mais fácil treinamentos, capacitações para o grupo que está ali atuando, né? Mas eu sei que essa ação em geral, ela precisa, na maioria dos casos, de adaptabilidade. Quanto menos, melhor, mas a gente tem que sempre levar em consideração que é um fluxo produtivo, sem contar que essas adaptações elas vão melhorando com o passar do tempo, né? Então, inclusive, a necessidade de migrar de conceito de filosofia dependendo do tipo de atuação, por causa do modelo que a gente tem hoje econômico, né? A relação de competitividade é muito grande. Né? Então, essa ação de padrão faz com que a gente tenha meios para justamente poder verificar se a gente tem capacidade, se a gente tem efetivo, né? Toda a série de lógica que está envolvendo ali o ciclo. Né? A gente está preparando, né, alguns cálculos, né, ligados à simulação justamente e essa parte produtiva. Em breve aí a gente vai estar postando, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de gestão da produção, né? Hoje a gente vai estar falando sobre um tema bem interessante que é o raciocínio sistêmico, né, na administração. Né? E a gente muitas vezes vê, né, um ciclo desenvolvido, né, mas não entende o processo que foi feito anteriormente. Né? E essa questão do raciocínio sistêmico, né, a gente tem que entender que ele é empregado,
né, um enfoque macro do processo, né, ou seja, lidando com as células como um todo, né? Então você acaba tendo a empresa como um grande sistema, né? Então por isso que essa questão desse tipo de raciocínio, né, entender a linha de entrada, né, exemplo fornecedor, matéria-prima, o que vai ter ali de processo produtivo, né, a engenharia ligada àquele processo ali para que venha ocorrer, o produto sendo vendido, né, sendo entregue, ou seja, chegando ao cliente, você tendo a relação de controle contínuo, ou seja, feedback do cliente, né, do cliente final, né, ali para a empresa, né, saber como é que está a satisfação ali do produto, né, e inclusive também o feedback do ciclo produtivo para fabricante de matéria-prima. Afinal, a empresa está consumindo ali da matéria-prima e acaba fazendo essa cadeia lógica, né? Então, quando a gente fala dessa relação, desse raciocínio sistêmico, a gente traz esse macro, né, e insere nesse ciclo justamente tópicos ligados normalmente a valores, né? Ou valores produtivos, né, valores financeiros, né, para justamente fazer desse ciclo sistêmico toda aquela relação do fluxo, né, do fluxo que a gente tem hoje ligados aos ciclos industriais, né, trazendo todas as cadeias ali ligadas, né. Então você acaba tendo essa interação entre esses elementos, né? E aí no caso você consegue ver a produção justamente como um sistema, né? E isso aí faz justamente com que você venha a ter inserção, né, de ciclos, tanto ciclos científicos, né, ligados à parte tecnológica, à parte estatística, né, a lógica do processo como um todo, porque é desses pontos que a gente vai tirar ali, extrair, né, do ciclo se o investimento ele está correto, né, se a empresa ela vai ter lucratividade, né, em quanto tempo, né, ela vai estar gerando um lucro real ali para os investidores, né, então isso é importante, né, então essa análise de uma ação sistêmica ela visa isso. Às vezes, infelizmente, a gente vê algumas indústrias que fecham, né, e às vezes a gente fica se perguntando, poxa, por que essa indústria fechou, né, por que essa empresa fechou? Né? E essa ação ela está muito ligada a isso, né? Às vezes ela acaba tomando um rumo, né, que parecia ser um rumo assertivo e acaba não sendo o mais assertivo, né? E com o passar do tempo se percebe que a competitividade, né, o lucro que estava se esperando ali estão abaixo do esperado, né? E chega nesse ponto aí de decisões, né? Então isso é muito importante, né? Então quando a gente vai para essa parte da administração, né, as pessoas que entendem, dominam esse tipo de ação, né, conseguem ter ali uma análise de inserção nesse macro processo de uma forma mais precisa, né? Então você acaba tendo uma ação ligada a causa e efeito muito mais prática, né? Exemplo, quando um produto ele demora a chegar, né, a gente já sabe qual é o tipo de reação esperada com aquilo dali, e essa reação esperada ela vai vir a estourar em algum ponto ali que a gente tinha comentado como indicador, né? Ou seja, nos números, né? Então é aí de onde a gente vem tirar esses parâmetros, né, para saber se o ciclo produtivo, né, ele está dentro ou não do que se possa esperar, né? E é muito importante, né, que seria fundamental se todas as pessoas que estejam ligadas ao ciclo industrial, independente do patamar hierárquico ali, né, organograma da empresa, entender isso, porque, né, é uma linha relativamente frágil, né? A gente vê muitas indústrias, empresas, né, perdendo ali efetivo, né, e existe toda aquela comoção ali para tentar segurar e às vezes acaba entrando num ciclo ruim que é a falência, né? Então, quando você tem essa análise de raciocínio sistêmico, você consegue ter todo esse mapeamento. Inclusive, um ponto importantíssimo, né, que é justamente a relação do que está ocorrendo globalmente, o que está ocorrendo com seus concorrentes também, né? Então isso faz com que o ciclo ele venha se tornar muito importante, né? Então por isso que é um detalhe importante, né? Parece redundante, mas quando se está nessa parte de administração, de gestão, essa questão de estar se capacitando, testando, simulando, trazendo ali valores ali para o processo é muito importante, né? Porque vai te dar mais engajamento, né? Não, engajamento talvez não seja o termo melhor aplicado, né? Mas vai te dar ali uma melhor destreza no que diz respeito à resolução de problemas, tomada de decisão, né? Ou seja, você vai ter uma reação mais espontânea, mais automática quando você tem essa ação ali como um todo, né? E a gente sabe que por mais que existam várias literaturas, cursos ligados à parte de gestão, a tomada de decisão ela é uma coisa muito, não vou dizer só pessoal, mas ela é uma coisa de grupo, ali de time mesmo ali para chegar numa ação, né? Às vezes você tem aquela mais
cautelosa, você tem aquela mais arriscada, né? Mas de fato, a tomada de decisão não se tem um livro que venha dizer, ó, o que você tem que fazer é isso aqui que vai dar certo. Né? Infelizmente não tem. Então por isso que ficar atento com esse ciclo é muito importante. Então o raciocínio sistêmico na administração ele é fundamental, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas da área de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar falando sobre bomba de palhetas, né? Que é uma bomba hidráulica muito comum, né? De ser utilizada em vários segmentos da área industrial. O princípio de funcionamento da bomba de palhetas é bem simples, né? Vocês podem estar observando aí na animação. Detalhe, né? Existem algumas variações da bomba de palheta. Né? Essa que eu estou mostrando, essa é a mais comum, né? Que ela possui justamente uma região, no que diz respeito à sua voluta, um pouco elíptica, né? E ela possui um rotor, né? Que é esse elemento aqui. Então ela possui esse rotor. E acoplada a esse rotor, ela tem justamente, ou montada, né, nesse rotor, essas palhetas aqui. Que é o que acontece, quando ela entra em movimento circular, ela começa a girar, essas palhetas, né, por meio da força centrífuga, elas vão se deslocando, fazendo com que o fluido que seja deslocado, né, aqui na entrada, ele venha a ser transportado por essas palhetas até a saída, que é esse elemento aqui, né? Ou esse orifício. Então esse é o princípio de funcionamento da bomba de palheta, né? Essa é da mais comum. A bomba de palheta, ela, como eu falei, ela é muito aplicada na área industrial e tem, além da questão industrial, ela também tem muita aplicação móvel, né? Hidráulica móvel, né? Devido à questão da precisão, né, de execução que ela tem, questão do ruído, né, já que ela produz baixo ruído enquanto seu funcionamento, e também muito utilizado em bomba de vácuo, na parte aeronáutica, móvel, como eu disse, como um todo, né? Então ela tem diversas aplicações, né, levando em consideração seus princípios de funcionamento. Bom, aqui eu estou trazendo, né, uma tabela de um fabricante de bombas, né, e aí no caso é referente a bombas de palhetas, né. Aqui está trazendo a questão da série, né, aqui as numerações de sequência das bombas, né, tem 5 bombas, né, 12, 14, 17, 19, 21, e para cada uma dessas bombas a gente tem aqui as informações referente a deslocamento volumétrico, pressão máxima, rotação mínima, rotação máxima, vazão, né, a pressão e rotação máxima, as potências, a pressão e rotação máxima da bomba. Então vamos estar dando uma olhadinha nesses dados aqui para interpretar a mesma, né? Então eu vou fazer um recorte, né, dessa primeira bomba aqui, né, que seria essa aqui 12, para a gente estar analisando os dados da mesma, tá bom? Primeiro ponto, né, que é importante analisar, a gente vai estar vendo aqui inicialmente o deslocamento. O deslocamento aqui está indicado em centímetros cúbicos por rotação, né, ou seja, a mesma coisa de centímetro cúbico por revolução, né. A gente já fez alguns vídeos falando sobre deslocamento volumétrico. Aqui embaixo está em uma segunda unidade, né, polegadas cúbicas por rotação, né, ou revolução. E para o funcionamento da bomba, a gente precisa justamente do motor acoplado a ela. Então, nesse caso aqui, o motor que a gente está acoplando a ela tem 1.200 RPM. Né? Você diz, poxa, mas por que 1.200 RPM? Eu coloquei uma rotação qualquer, levando em consideração um parâmetro aqui, né? Ele especifica aqui a rotação mínima, né, da bomba. Né? Então, aqui ele coloca a rotação máxima aqui 2.700. Então, coloquei aí uma bomba de 1.200 RPM, né, para a gente ter como referência. Bom, então para calcular esse deslocamento volumétrico, né, a gente pegou a unidade em centímetros cúbicos por rotação,
que equivale a centímetros cúbicos por revolução. Para converter, né, 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 litro, né, ou 1 vezes 10 elevado a menos 3 litros. E para descobrir o quanto equivale, de fato, é só converter, né, ou fazer uma regra de 3 simples. Então, 40 centímetros cúbicos, né, que é o que a bomba possui, né, de capacidade interna, né, capacidade física de deslocamento, 40 centímetros cúbicos equivale a 0,04 litros ou 40 ml. Então, o que é que significa? Cada vez que a bomba completar um ciclo, né, ou seja, um giro 360 graus, ela vai estar deslocando esse volume. Ok? Bom, como está em centímetros cúbicos por revolução, né, e a gente viu que 40 centímetros cúbicos por revolução equivale a 0,04 litros, então essa bomba desloca 0,04 litros por revolução. Só que aí a gente pode converter para... não é nem converter, né, transformar, levando em consideração a rotação, já que é 1.200 RPM o motor acoplado, e a bomba ela possui essa capacidade aqui de deslocamento. Então, multiplicando essa capacidade de deslocamento pela rotação, a gente vai encontrar, né, uma outra unidade que é LPM, né, litros por minuto, que já é uma unidade mais comum. Então, realizando essa multiplicação, a gente vai encontrar aí 48 litros por minuto. Ou seja, essa bomba, com o motor acoplado de 1.200 RPM, ela vai gerar 48 litros por minuto de deslocamento volumétrico. Tá bom? Ou, no caso, é a vazão. Dando continuidade, né, às especificações, a gente vê aqui a pressão máxima continuando da bomba, 210 bar, uma pressão relativamente elevada, né, mas aí já é a pressão máxima da mesma. E muita gente pergunta, o que é que vai estar referenciando essa unidade de bar, né? Um bar equivale a praticamente 1 kg força por centímetro quadrado, né? Então, é uma relação de força bem equivalente, né? Um bar para 1 kg força por centímetro quadrado, né? Então, essa relação que a gente tem. Então, no caso, 210 bar daria justamente 210 kg forças por centímetro quadrado, ou seja, por centímetro quadrado. Então, se é por centímetro quadrado, que a gente vai ter a relação, então entenda que essa pressão ela é elevadíssima, né? Então, já que você vai ter 210 kg força por centímetro quadrado, né? Então, se você pegar 1 metro quadrado e converter para centímetro quadrado, né, você vai ter uma relação de 210 kg forças em cada área daquela ali de centímetro quadrado. Então, é uma pressão elevada. Agora, a gente sabe que essa pressão elevada ela se dá por meio do princípio de Pascal, né, onde você aplicar uma força em um líquido confinado, essa força ela vai se aplicar igualmente em todos os pontos ali do líquido confinado. Mas, enfim, aí é uma relação de pressão, né? Enfim, essa questão de pressão vai depender do que você vai ter como execução da bomba, né? Se você tiver com atuador, no caso um cilindro hidráulico, né? E for para deslocamento de uma prensa elevatória, uma mesa elevatória, uma prensa, enfim, você precisar de uma determinada pressão para poder exercer aquele ciclo. Bom, aqui embaixo faz uma relação de rotação mínima, né, para justamente você chegar a uma determinada pressão, né? Então, se for abaixo de 70 bar, 600 RPM. Se for acima de 70 bar que você deseja, a bomba tem que estar lá, 1000 RPM. É uma relação, né, para chegar a um determinado parâmetro de pressão que você vai querer com base na rotação, né? Aqui embaixo a rotação máxima, 2700. Assim, rotação máxima, quando a bomba está trabalhando com a rotação elevada, o desgaste mecânico dela também é mais rápido, né? Levando em consideração atrito, enfim, tem que fazer uma análise preditiva mais precisa, né? Diferente a mesma. Aqui vazão, a pressão em rotação máxima, né? Então aqui está 96 litros por minuto, né? Então se a gente for fazer até uma relação aqui, já que aqui está indicando 96 litros por minuto,
como vazão máxima, levando em consideração a rotação. Então aqui a gente tem 2.700 RPM com rotação máxima, e a gente calculou esse deslocamento aqui, 40 centímetros cúbicos por revolução, com a bomba de 1.200 RPM, e chegou o motor de 1.200 RPM, e chegou a 48 litros por minuto. Se a gente fizer uma regra de 3, vai ver aqui que 96 litros por minuto dá aproximadamente 2.400, 2.500 RPM. Então, ele coloca aqui com a margem de tolerância aí uma rotação limite para estar atingindo aí essa vazão, desejada. Lembrando sempre que os sistemas eles possuem perda de carga. Nesse cálculo que a gente fez, a gente não está considerando nenhuma perda de carga porque a gente não está medindo direto no sistema com a bomba atuando. Bom, aqui embaixo GPM, galão por minuto, também uma unidade referente a vazão, E aqui embaixo, para finalizar, tá? Relação de potência, relação de potência aí da bomba. E essa relação de potência muita gente tem dúvida, o que isso significa. Aqui está em HP, horsepower, então essa bomba ela tem 54 HP, que equivale a 40 kW. Detalhe, aqui não é referente a consumo elétrico da bomba, até porque no caso a bomba aí vai estar acoplada, mas essa relação aí de potência ela está ligada à potência mecânica da bomba. Então é importante ficar atento com isso. O primeiro detalhe é saber o quanto equivale em HP, que é a unidade que está aqui, o quanto equivale a CV. Então é uma outra unidade muito comum. Veja que praticamente um HP equivale a um CV, um cavalo a vapor. Aí você pergunta, o que isso veio da onde? O que é que isso serve? Para que isso serve? Só relembrando um pouco, essa unidade de medida, ela surgiu com o James Watt. Se eu não me engano, era o fabricante de motor, de motor a vapor, e justamente para ele poder demonstrar a força, a potência que os seus motores tinham, ele comparava com cavalos, justamente para incentivar os produtores rurais, enfim, a fazerem as trocas da força animal pela força mecânica, no caso é a força a vapor. Então ele fez uma relação de comparação de um com o outro. Então um HP equivale a praticamente um CV, bem próximo. E por que eu estou falando dessa questão do HP e do CV? Porque o HP, no que diz respeito à aplicação física, ele traz uma relação com valores do sistema internacional, do sistema inglês de medida. E o CV ele já faz uma relação mais para o nosso sistema. Ou seja, um HP ele equivale aqui a 735 watts e ele equivale ao deslocamento como se fosse um segundo, um cavalo aí deslocando, no caso não é um cavalo, a capacidade de deslocar em 1 metro de altura 75 kg. É essa relação que ele faz. Então, se no caso aqui está indicando que são 54 HPs, então a gente teria uma relação para essa unidade aqui. Só que essa capacidade é para um HP. Então 54 HPs é justamente uma relação de multiplicação, do que essa potência no eixo da bomba poderia exercer. Então quanto maior a potência do elemento, mais força ele vai ter ali, mais potência ele vai ter no eixo. Justamente para causar seus deslocamentos. Tá bom? Basicamente, referente à potência é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Tá bom? Valeu!